E se eu te dissesse que uma sabedoria de 800 anos de idade poderia resolver um dos maiores problemas dos negócios de hoje em dia? Aquele de como fazer uma parceria dar certo. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num guia incrível escrito lá no século XII que faz exatamente isso. A ideia parece ótima, né? Começar um projeto novo com alguém que a gente já confia é a base de muitas empresas de sucesso. Mas, olha, essa base pode ser bem mais frágil do que a gente imagina. Porque na hora que o bicho pega, só confiança não segura a barra. Começam os desentendimentos sobre dinheiro, sobre quem está se esforçando mais, sobre prejuízos, e é aí que a falta de regras claras pode transformar uma grande amizade num verdadeiro desastre. E é exatamente aqui que entra Maimônides, que a gente conhece como Rambão. Ele não era só um filósofo, não. Ele era um legislador super prático do século XII. E os textos dele sobre parcerias são, na prática, um manual para evitar conflitos. Bom, o primeiro princípio do Rambam é que tudo tem que começar com uma estrutura justa. Antes mesmo de pensar no primeiro real de lucro, as regras do jogo precisam estar super claras e equilibradas para todo mundo. Para explicar isso, o Rambam usa um exemplo bem pé no chão, tirado direto do capítulo 8 das leis dele. É uma situação clássica, né? Um sócio entra com o capital, digamos, os ovos, e o outro entra com o trabalho, com o suor, para transformar esses ovos em algo que dê lucro. E olha que interessante, o Rambam analisa isso de duas maneiras. Num cenário, o sócio que trabalha não ganha um salário, no outro, ele ganha. E como a gente vai ver, essa pequena diferença muda completamente as regras do jogo. O centro de tudo isso é um conceito ético muito importante, chamado a sombra dos juros. A lógica é a seguinte: se o sócio que entrou com o dinheiro não paga pelo trabalho do outro, o esforço desse outro é como se fosse um juros sobre o capital investido. E isso transformaria a parceria em algo parecido com um empréstimo com juros, que era visto como exploração. Então, pagar um salário estabelece uma parceria de verdade e não um empréstimo disfarçado. Então, a estrutura justa, segundo o Rambam, é essa aqui. O proprietário entra com os ativos, o cuidador entra com o trabalho, e aí o proprietário paga um salário justo por esse trabalho. Só depois disso é que os lucros são divididos. Isso garante que o trabalho seja valorizado desde o começo, não importa qual seja o resultado final. Tá, mas e se eles decidirem ignorar essa regra? O que acontece se o salário for deixado de fora da equação? Bom, o Rambam também tem uma resposta para isso. Sem um salário, a natureza da parceria muda completamente. O sócio que fornece o trabalho agora assume mais risco e por isso tem direito a uma recompensa maior. Ele fica com 2/3 do lucro, mas também arca com 1/3 de qualquer prejuízo. A relação deixa de ser de emprego e vira uma de investimento financeiro. Certo, a estrutura financeira está montada. Mas e a honestidade do dia a dia? Como é que se garante a transparência, principalmente quando um sócio não consegue ficar de olho no outro o tempo todo? Rambam resolve isso com um mecanismo bem poderoso. O Rambam tinha uma visão muito clara da psicologia humana, sabe? Ele escreveu que o sócio que está lá na linha de frente, ralando, pode começar a sentir que merece um pouquinho mais do que foi combinado. É uma tendência natural, se sentindo o direito de pegar só um pouquinho a mais para si. E para neutralizar essa tendência, a lei antiga criou uma ferramenta poderosa, o juramento do sócio. Pensa nisso como o equivalente daquela época a uma auditoria ou a um relatório de despesa super detalhado. Não era uma promessa qualquer, era um ato formal, sério, para garantir total transparência e responsabilidade. E o gatilho para essa prestação de contas era incrivelmente baixo. A simples suspeita de que um valor equivalente a 2 moedinhas de prata foi desviado já era o suficiente para exigir esse juramento. O objetivo não era pegar grandes fraudes, mas sim manter um padrão de integridade altíssimo nas pequenas coisas do dia a dia. Mas e quando a coisa dá muito errado? E se, mesmo com tudo isso, surge uma briga séria? O sistema do Rambam também oferece um processo bem claro para resolver esses conflitos. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos usar um caso do capítulo 10. A gente tem 2 sócios, o Reuven, que investiu mais, e o Shimon, que investiu menos. Como a gente pode ver aqui, o Reuven colocou 400 dinares na sociedade, enquanto o Shimon entrou com 200. Ou seja, o Reuven é claramente o sócio majoritário. Acontece que era o Reuven quem administrava toda a grana. Um dia, ele chega para o Shimon e solta a bomba. Más notícias, perdemos quase tudo. A perda que ele alegou foi de 500 dinares. Vale lembrar que o investimento total foi de 600, ou seja, foi uma perda que basicamente acabou com o capital da sociedade. E aí vem a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 50 dinares.
O Shimon, que investiu 200, tem que tirar mais 50 dinares do patrimônio pessoal dele para cobrir a parte dele nessa perda total? A resposta do Ramban é um sonoro não. A lei protege o sócio que não estava no controle direto do dinheiro. A perda do Shimon está limitada ao que ele investiu no começo. Ele não pode ser forçado a cobrir o prejuízo com os bens pessoais dele. É um princípio que lembra muito o conceito moderno de responsabilidade limitada, que protege o investidor passivo. Ufa! Então, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar de lição para aplicar nas nossas parcerias hoje, 800 anos depois? Os princípios são, surpreendentemente, muito modernos e relevantes. Vamos resumir. Primeiro, garantir uma compensação justa pelo trabalho, que seja separada do lucro. Segundo, criar mecanismos que reforcem a confiança, como aquele juramento. Terceiro, ter regras bem claras para resolver brigas e lidar com perdas. E por último, um ponto que o Ramban repete várias vezes: sempre seguir as práticas comerciais e os costumes do lugar onde a parceria está acontecendo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Olhando para as nossas próprias colaborações, seja nos negócios ou em projetos pessoais, qual desses princípios antigos poderia trazer mais clareza, mais justiça e, quem sabe, mais longevidade para aquilo que estamos construindo em conjunto?